Alô, amigos do programa Louvor e Mensagem, mais uma vez estamos no seu televisor, sempre neste mesmo horário, neste canal, o programa da Igreja Missionária Evangélica Maranata, que tem um propósito: levar uma mensagem para você que nos ouve, que abençoe você, que transforme a sua vida, que faça com que você tenha um encontro com a verdade, com o Rei dos Reis, o Senhor Jesus, aquele que muda os nossos corações e a nossa vida. Eu quero convidar você para assistir o programa, assistir uma entrevista em que a Claudete normalmente entrevista uma pessoa e logo em seguida eu quero trazer uma mensagem para você pensar. O importante do Evangelho é que ele nos leva a pensar. Fique conosco, ligue para alguém, está começando o programa Louvor e Mensagem. Olá, amigos! Hoje no nosso bate-papo do programa Louvor e Mensagem, eu vou conversar com a Vânia Cardoso. A Vânia é casada, tem 2 filhos, já tem uma netinha, mas ela é responsável pelo departamento aqui de artes e artesanato em nossa igreja, que tem investido em fazer várias coisas lindas para missões. Mas nós vamos conversar sobre a bênção que ela recebeu, tendo um encontro com Jesus, mas também sendo liberta e curada. Tudo bem, Vânia? Tudo bem. Vamos bater um pouquinho de papo do início. Como foi o encontro da Vânia com Jesus? Meu encontro com Jesus foi resultado de muita oração. Meu irmão orava, pregava muita palavra de Deus para mim, mas eu era envolvida em uma seita, envolvida com entidades, e eu não conseguia ouvir o que ele dizia, eu não valorizava o que ele me dizia. E aí ele pregou para minha filha. Ele dizia para mim: olha, eu não vou falar mais de Jesus para você, mas eu vou continuar orando por você para que você tenha um encontro com Cristo. Naturalmente, você achava que você estava servindo a Deus? Eu achava. Eu achava que eu servia a Deus tipo aonde eu estava. Eu achava que as coisas que eu fazia dentro dessa seita eram coisas voltadas para Deus. Eu achava que eu não estava fazendo nada de errado, nenhum mal. E tanto que eu disse para o meu irmão, uma discussão que eu tive com ele, eu disse para ele: eu não acredito que Deus não se agrade de mim, que Deus não me queira, porque eu adoro a Deus. E eu disse: se você diz que tem um Deus diferente, esse teu Deus, ele tem que mostrar para mim que ele existe de verdade. E se esse teu Deus existir de verdade, eu quero que um de nós, o que estiver errado, caia e que se levante somente na presença desse teu Deus. E ele disse: então seja feito conforme as tuas palavras. Ele disse: mas eu vou continuar orando por você. E ele pediu: posso levar sua filha à igreja? Eu achei que não tinha nenhum problema. Falei: pode. E ela foi, ela tinha 9 anos, ela foi. Ela assistiu o coral na cantata de Natal e ela chegou em casa convicta, dizendo para mim que tinha conhecido a Jesus. E que naquele dia Jesus tinha entrado no coração dela. E aí eu achei que ela já estava se precipitando. Era semana de Natal, no Ano Novo, nós passamos o Ano Novo. Você não achou que era coisa de criança, não? Achei que um dia... Achei que aquilo era uma coisa assim, uma expressão. Eu não valorizei as palavras dela. Eu achei que foi uma expressão, uma maneira de dizer que gostou, mas não dei crédito. Eu só dei crédito quando eu precisei, eu estava passando mal, porque nessa época eu estava doente, e eu passei mal e ela entrou no quarto e ela disse: mãe, eu vou orar pela senhora. Que gracinha, né? Eu achei assim para ela, eu falei para ela: deixa disso, deixa de bobagem. Ela disse: não, eu vou orar pela senhora. Com 9 anos já tinha convicção ela e tinha fé. Essa convicção. E ela disse: eu vou orar pela senhora, e a senhora, ela usou essa expressão: a senhora vai ser curada e vai ser liberta. Aí eu disse: você foi à igreja e voltou com pensamentos diferentes. Mas ela pegou a minha mão, convicta, e levantou uma oração.
começou a orar, falar com Jesus, e com uma autoridade, com uma unção, que eu me senti muito aconchegada. Que eu pertencia a essa seita, mas eu tinha um vazio muito grande dentro de mim. Eu era uma pessoa muito vazia, muito triste. Deprimida, você tinha depressão? Deprimida. Eu vivia fazendo muitas obrigações. Eu vivia envolvida de fazer uma série de coisas para que eu pudesse me sentir bem. Quer dizer, é um tipo de fé que fica tentando manipular o destino, manipular a vontade de Deus com muitas e muitas obrigações. Não dá um descanso para o coração e para a alma. Não dá um descanso para o coração e para a alma. É um vazio muito grande. Eu senti esse vazio, eu me sentia muito triste. Uma vez o meu irmão disse para mim: você parece sepulcro caiado, bonita por fora, mas vazia por dentro. E aquela palavra foi profunda no meu coração, porque era uma verdade. Era como eu me sentia, uma vida de aparência. Eu não conseguia sentir uma plenitude dentro de mim, paz, equilíbrio, eu não tinha isso. Você então, por fim, aceitou um convite para vir à igreja da sua filhinha? Aí ela orou por mim, e no meio desta oração dela, eu senti uma presença tão diferente, eu me senti tão aconchegada, eu me senti tão acariciada, eu senti a presença de Jesus e eu não sabia. E aquilo me envolveu, me preencheu de uma forma que quando terminou a oração, eu virei para ela mesma e disse: se isso é Jesus, eu quero esse Jesus. E aí eu fui até meu irmão, fui até a casa, ele estava preparando as coisas para casar, e eu fui até a casa dele e eu disse para ele o que aconteceu. Se a Ingrid orou por mim, e eu senti uma presença, um envolvimento tão grande, uma paz tão gostosa, um aconchego tão grande, eu me senti como criança no colo. Você contou para ele, ele se alegrou com isso? Eu contei isso para ele, e ele na mesma hora ele disse: nós vamos à igreja, eu vou te levar na minha igreja. E aí me aprontei e vim para Maranata, vim para o culto, era uma terça-feira. Quando eu cheguei na igreja, era o pastor Edson Lobo que estava dirigindo o culto, o pastor Antônio Gonçalves era o convidado, o pastor que ia pregar. E eu, quando assisti a mensagem, a impressão que eu tinha é que o pastor sabia toda a minha vida. Aquela mensagem veio direto ao meu coração. Aquelas palavras, tudo que ele falava tinha a ver comigo. E naquele dia eu estava decidida, dentro do meu coração eu já estava decidida a entregar a minha vida para Jesus. Agora, Vânia, aconteceu um incidente que muitas pessoas não acreditam, mas que naquele momento, você querendo Jesus, houve, vamos dizer, uma briga entre a luz e as trevas. E uma entidade dessas se manifestou, você ficou assim, naquele estado, como se estivesse... possuída por uma coisa maligna, né? Se debateu e falou palavras assim... Gritava, como se fosse uma luta do céu com o inferno. Grande. Eu voei uns 10 bancos por cima daqueles bancos, caí no chão, me debatia toda, gritava muito. Foi uma possessão maligna mesmo, de uma forma como eu nunca tinha passado antes. Tem gente que acha que isso é problema psicológico, mas como é que um problema psicológico se resolve de um dia para o outro? Não é verdade? Ali a oração em nome de Jesus e o teu coração também disposto a servir a Jesus, você nunca mais teve na sua vida uma manifestação dessa de espírito maligno. Não é verdade? É verdade. Foi um momento assim da minha vida, surpresa para mim também, porque eu era envolvida com tudo aquilo, mas não esperava passar por aquele processo de libertação. Foi uma surpresa para mim, mas foi válido. Você sabe que tem pessoas que sentem medo, né, ao fazer uma opção por Jesus Cristo.
e fechar o coração mesmo para esse tipo de entidades, eles têm medo de sofrer depois e ataques malignos, né? Coisas assim. Você não sentiu paz no teu coração? O medo, eu não senti medo. Depois que eu conheci a presença de Jesus, eu fiquei tão convicta, eu me senti tão preenchida, eu me senti tão amada, que eu não tive medo. Eu me desfiz de tudo que eu tinha, todos os objetos, tudo que pertencia. Eu me desfiz de tudo, eu quebrei tudo. E fiz de uma maneira muito convicta, porque eu não Ninguém quis, te obrigou a isso? Ninguém me obrigou, ninguém foi na minha casa tirar. Eu mesma tirei sozinha. Isso é uma decisão muito pessoal. Foi uma decisão minha, tirei tudo sozinha e eu decidi jogar tudo no lixo, porque o que eu tinha certeza, que aquilo era lixo na minha vida, e eu joguei tudo fora, diretamente no lixo. Que bom. Não me preocupei de botar em lugar nenhum. Mas Deus foi muito misericordioso comigo. Agora, Vânia, você teve não só um encontro com Cristo, uma libertação espiritual, mas você teve uma cura impressionante de uma doença que não tem cura, não é? Você tinha todos os sintomas de lúpus. Sim. Como é que era isso? Eu tinha um fenômeno de Raynaud. E esse fenômeno começou, eu não podia pegar frio, eu não podia pegar coisas geladas, eu não podia beber coisas geladas, eu não podia pegar vento. Que era sintomatologia de lúpus. Um dos sintomas da lúpus. E esse fenômeno me levou a um tratamento, e aonde eles diagnosticaram lúpus eritematoso sistêmico. Mas eu me senti tão bem depois de ter aceitado a Jesus. E depois daquela oração, que a sua menina fez por você. Eu me senti tão bem, e que eu aos poucos fui parando de tomar as medicações. Eu não sentia mais necessidade. E 3 meses depois, eu voltei a fazer os exames, e os meus exames não acusavam mais nada em relação a lúpus. Agora, eu achei incrível que você me disse que antes dessa enfermidade, você tinha um tipo de sangue, né? Que era o sangue O positivo. Você fez cesárea, em toda a sua papelada estava lá O positivo. Depois que você foi curada, em nome de Jesus, você precisou então fazer uma cirurgia e foi fazer exame de sangue. Aqueles exames pré-cirúrgicos. E o teu tipo sanguíneo mudou. Mudou. Que coisa incrível. Mudou, não tem explicação. Junto com a tua cura de lúpus, aconteceu essa mudança no sangue. O que os teus médicos falaram disso? Não, eles não tiveram explicação. Ficaram surpresos. Na época da cirurgia ficaram preocupados para que não houvesse nenhuma necessidade de fazer uma transfusão e não houvesse nenhum erro. Mas foi uma grande surpresa, porque já constava na minha ficha o meu sangue O positivo, e simplesmente meu sangue mudou para A positivo. Não sei dizer o que isso faz, qual a verdadeira diferença, o que isso poderia interferir no caso da cura. De tomar um sangue diferente. Mas eu A verdade é que com a cura tudo mudou. Mudou. Não só ficou curada do lúpus, como também o Senhor Jesus te libertou desses espíritos que oprimiam você. E hoje já você está na igreja há quanto tempo? Já são 21 anos que 21 eu estou na anos, igreja. Quer dizer, cura mais do que comprovada, libertação verdade. em Jesus mais do que comprovada, não é, Vânia? É verdade. Vânia, uma benção esse teu testemunho, que Deus continue te abençoando, ainda mais nesse ministério lindo de arte para missões, não é? É verdade. Arte para ajudar os missionários, ajudar campanhas sociais também, que os recursos da venda desses objetos de arte vão para tantas campanhas sociais e também missões. É uma benção. Muito obrigada, Vânia, pela tua presença. Obrigada, eu é que agradeço. E você, amigo, você está vendo um telefone. Não deixe de ligar para nós. Temos um grupo aqui que vai te atender com muito carinho,
se você precisar de uma oração ou de uma informação. Mas continue ligados, vocês vão escutar uma mensagem abençoadora sobre esse Jesus maravilhoso que cura ainda hoje, que liberta você também. Fique ligado. Meus amigos, um dos maiores evangelistas de todos os tempos na história da igreja foi Paulo, o apóstolo Paulo. Ele viajou centenas de quilômetros, estabeleceu igrejas por toda a Ásia Menor e também na Europa. O apóstolo Paulo foi o maior divulgador da mensagem de Cristo logo que ele se converteu. E depois de várias viagens missionárias, ele estava indo para Roma. Paulo estava na sua derradeira viagem para Roma, onde ele seria preso e algum tempo depois ele seria morto por causa da sua mensagem, por causa da fé que ele propagava. Uma loucura, matar um homem por aquilo que ele crê, por aquilo que ele professa, e pelo contrário, a sua fé era uma fé não maligna, mas uma fé altamente restauradora das vidas das pessoas. Mas era um mundo muito cruel, um mundo endemoniado, e o apóstolo Paulo morreu. Mas o que eu queria trazer para vocês nesse momento, você, meu amigo, a senhora que está me ouvindo agora, assistindo esse programa, e enquanto eu estou falando está aparecendo um telefone aí, esse telefone você pode telefonar para nós a qualquer momento, mesmo agora, não precisa esperar a mensagem terminar, mas se você quiser prestar atenção e depois telefonar, pode fazer também. Mas deixa eu falar para você uma mensagem. Paulo estava se despedindo dos irmãos, de homens e mulheres que eram cristãos, e ele estava sabendo que nunca mais iria vê-los. Ele estava indo embora para Roma, onde ele seria preso e condenado e morto. E nessa mensagem de Paulo, ele aborda alguns temas interessantíssimos, fundamentais, que são coisas importantes na história da igreja e da nossa fé. O capítulo 20 do livro de Atos dos Apóstolos descreve todo o sermão do apóstolo Paulo, que vai do versículo 17 ao 35. Capítulo 20, depois em casa, abra sua Bíblia, capítulo 20, de 17 a 35, e leia essa mensagem linda do apóstolo Paulo para a igreja que estava em Mileto, numa cidade que dali ele já foi embora, já preso para Roma. Então ele fala, e na sua mensagem ele destaca algumas coisas que eu gostaria, meu irmão, minha amiga, de destacar para você também, porque se era importante para a igreja lá no tempo de Paulo, é importante para nós que fazemos parte da Igreja de Jesus. Talvez você diga, então não é para mim porque eu não faço parte de nenhuma igreja. Por enquanto, porque se você está assistindo esse programa, certamente o Espírito Santo vai operar na sua vida de tal maneira que muito em breve, meu amigo, você vai fazer parte da Igreja de Jesus. Vai ser um dos discípulos de Jesus Cristo, um homem abençoado e transformado. É isso que o Evangelho faz nas nossas vidas. Mas olha bem o que Paulo destacou como importante. O que ele falava? O que era importante nas mensagens de Paulo? Ele falava sobre arrependimento para com Deus e fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Isso está no versículo 21. Então veja bem, o importante para que nós tenhamos uma vida abençoada é que haja um momento na minha vida e na sua vida, meu amigo, minha amiga, que você se arrependa. É você olhar para dentro e reconhecer que alguma coisa precisa mudar.
que você não está bem, que você não consegue sozinho, que você não vence as suas dificuldades, que você não supera as suas tendências, os seus pecados, os seus desvios, que você precisa de um milagre. E esse milagre começa no arrependimento. Você, meu amigo, precisa se arrepender, olhar para dentro e dizer: Jesus, tem misericórdia de mim, estende a tua mão sobre a minha vida, transforma o meu coração. E fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Meu amigo, você precisa de fé. Mas não é fé em qualquer coisa, não é fé no próprio apóstolo Paulo. Você não tem que ter fé no apóstolo Paulo, você tem que ter fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é Senhor das nossas vidas. E quando nós temos fé em Jesus, essa fé em Jesus gera em nós condições de vencermos a nós mesmos e termos um encontro com Cristo, mudarmos de vida. É um desafio que eu quero fazer a você que está me ouvindo agora. Peça a Jesus para te colocar no seu coração fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Paulo falava de outras coisas. Paulo falava de testemunhar o evangelho da graça. Era isso que ele fazia. Ele era uma testemunha. Ele contava para as pessoas que existe uma boa nova, e a boa nova é de um favor que eu não mereço. Porque quando Jesus entra na nossa vida, não é porque nós somos bons, não é porque nós já estamos fazendo coisas boas. Jesus entra na nossa vida porque a sua misericórdia é tão maravilhosa que, apesar da nossa pequenez, apesar dos nossos crimes, dos nossos problemas, dos nossos desvios, do nosso pecado, Ele nos atinge, nos alcança, nos transforma e faz nascer em nós uma nova criatura. O Evangelho da Graça. Graça significa favor que eu não mereço. Mas Paulo falava de outra coisa também. Ele anunciava o reino. Você sabe o que é anunciar o reino? Anunciar que Jesus é rei. Ele tem um reino. E esse reino tem súditos. Aliás, você e eu, se quisermos ser discípulos de Jesus, nós temos que ser súditos desse reino. E esse reino tem uma linguagem. É a linguagem do louvor. Esse reino tem alvos, tem princípios, tem regras. A palavra de Deus é a constituição do reino. É por isso que nós precisamos estudar a Bíblia, porque Paulo falava sobre o reino. E você, meu amigo, você, minha senhora querida, você precisa estar debaixo dos princípios do reino para que Deus possa abençoar a sua vida. Mais do que fazer você ganhar mais dinheiro, Jesus Cristo quer que você obedeça aos princípios que existem no reino de Deus. Mas Paulo falava sobre outras coisas também. Tudo está lá no capítulo 20 de Atos. Ele falava sobre os propósitos de Deus. Versículo 27. Jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio, todos os propósitos, toda a vontade de Deus. Deus tem uma vontade na sua vida. Ele quer transformar você, Ele quer fazer com que você o obedeça. A vontade de Deus é que você seja equilibrado, que você seja um homem de Deus, que você seja um homem liberto de vícios, liberto de más companhias, liberto de vocabulário podre, liberto de uma malícia de coração, de soberba, de orgulho, de se julgar melhor, superior a outras pessoas. Todas essas coisas estão debaixo de um desejo de Deus, de que você se liberte dessas coisas para ser um real discípulo, súdito do reino, seguidor de Jesus. Mas Paulo falava ainda sobre outra coisa. Ele falava sobre o sangue de Jesus. Porque tudo isso, meu amigo, só pode ser atingido na minha vida e na sua vida se você estiver debaixo do poder que há
no sangue de Jesus. O sangue de Jesus foi derramado na cruz do Calvário. E porque foi derramado aquele sangue, ele apaga, ele redime, ele perdoa o meu pecado. O meu e o seu pecado foram colocados, foram lançados sobre Jesus Cristo. Ele tomou o meu pecado e o seu pecado. Volto a dizer, não é porque eu sou melhor, sou bonzinho, não é porque eu faço coisas boas, não, o sangue de Jesus foi derramado sobre aqueles que o aceitam, sobre aqueles que creem nele, como o ladrão da cruz. Só tinha feito bobagem, só tinha feito coisa errada, mas porque ele aceitou Jesus, ele reconheceu que Jesus era rei, que tinha um reino. Jesus Cristo disse para ele: hoje estarás comigo no paraíso. O sangue de Jesus salvou o ladrão da cruz. Salva você, salva a mim, salva esse menino que está agora envolvido em crack, porque se ele permitir que o sangue de Jesus seja aspergido sobre a sua vida, ele vai ter um encontro com Cristo, vai haver um milagre, ele vai ficar curado dessa tendência ruim para o crack, para as coisas que não prestam, para as drogas, isso tudo. Talvez você diga: ainda bem, eu não sou viciado em nada, mas não é só para os viciados que Jesus vem para você que está precisando de crer, de mudar os seus conceitos e sua escala de valores. Talvez você só pense no vil metal, no ganhar dinheiro, no progredir na vida. Tudo isso é bom, ter o seu dinheirinho, comprar a sua casa própria, pagar o colégio dos filhos. Eu não digo que isso não seja uma coisa boa, todos nós queremos isso, mas mais do que isso, meu amigo, você precisa que o sangue de Jesus seja derramado sobre a sua vida, para que você possa ter um encontro com Jesus, para que você possa crer nele, e quando a gente crê nele, então o nosso nome é escrito no livro da vida, a gente passa a se importar com os outros, a gente passa a ter uma vontade de ter comunhão com outras pessoas. Você está vendo um telefone aí? Esse telefone é para você ligar. Você pode ligar. Ninguém vai pedir dinheiro para você, ninguém vai pedir para você votar em ninguém. Nós vamos orar por você, porque sabemos que a oração quebra cadeias. A oração em nome de Jesus. Ele disse que se nós pedíssemos a Ele, crendo, Ele faria. Então, dá uma chance para o Senhor Jesus. Ligue para nós para que nós oremos por você. Há poder na oração em nome de Jesus. E é por isso que eu quero orar com você agora. Paulo falava sobre tantas coisas. Do capítulo 20 de Atos, ele fala sobre coisas importantes. Você precisa conhecer essas coisas importantes. Elas estão na Bíblia. Se você estudar a Bíblia, você vai ser um homem sábio. Vamos orar, querido? Minha senhora, vamos orar juntos? Meu Deus, meu Pai, aqui estamos num momento especial, um momento em que Tu estás presente. Eu não conheço essa pessoa que está agora me ouvindo. Não sei o seu nome, não sei as suas aflições, não conheço os seus dramas, mas Tu, Senhor, Tu conheces tudo sobre ela. Tu sabes o drama, a necessidade, talvez a lágrima no rosto, talvez a decepção com pessoas, com amigos, com parentes, com o mundo, com o trabalho. Tu conheces tudo sobre este moço, sobre essa mulher. E eu te peço que Tu agora derrames a Tua bênção. Eu peço a Ti, Senhor, Tu que és o autor e o doador da fé, que Tu coloques a fé que existe, que é própria, que sai do Teu coração de doador e atinge a nós, que carentes, pecadores, pequenos, falhos. Em nome de Jesus, faz um milagre na vida desse homem, na vida dessa mulher. Eu oro em nome de Jesus. Mais uma vez, meu amigo, olhe o telefone que está aparecendo aí. Ligue para nós. Eu tenho certeza que alguém vai se preocupar com você, você vai ser colocado no nosso livro de orações e o Espírito Santo vai fazer aquilo que homem nenhum pode fazer. Até o próximo sábado, sempre neste mesmo horário, nesta mesma emissora. Eu sou o pastor Paulo César Brito, que Deus o abençoe.